Boa tarde aos amados amigos e irmãos aqui presentes e bom dia para os lugares em que ainda não é meio-dia. Recebam todos uma saudação, os ministros e suas congregações em diferentes nações, e uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe e te guarde, Miguel. Também a congregação onde te encontras lá em Barcelona, Venezuela. E também uma saudação para o pastor Jesus Barrolheita e a congregação. Agora leiamos em São Mateus, no capítulo 21, já que hoje se comemora o dia da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. E diz assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus então enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor necessita deles e os enviará. Ora, tudo isso sucedeu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E ele, entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões.
e foram ter com ele no templo cegos, coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para o estudo bíblico da Escola Bíblica de hoje, domingo, 9 de abril de 2017, é Israel. Eis aqui, teu rei vem a ti. Este tema, el cual tiene que ver com Israel. E o que este tema tem a ver, o qual tem a ver com Israel, falando que seu rei viria a Israel naquele tempo, é porque Israel também representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Portanto, o nosso tema, Israel, eis aqui teu rei vem a ti, é porque o cristianismo tem motivos porque está esperando ao Messias. O cristianismo está esperando a vinda do Senhor, como Israel estava esperando-o naquele tempo. Israel ainda está esperando-o e virá a Israel também. Queiram assentar-se, tenham bondade. Israel, eis aqui teu rei vem a ti. As profecias falavam que o Messias príncipe viria em certo tempo e para certo tempo ao povo hebreu. E que viria ao seu templo. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1, diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aí temos uma das profecias que fala da vinda do Senhor ao seu templo. Mas antes enviaria o seu mensageiro precursando a sua vinda, o qual foi João o Batista, para aquele tempo da primeira vinda do Messias. E porquanto a vinda do Messias tem duas partes, a primeira parte já se cumpriu através
de Jesus Cristo. E a segunda parte é a que corresponde a este tempo final. O povo hebreu está esperando a vinda do Messias judeu neste tempo. E o cristianismo também. Os hebreus e os crentes gentios no cristianismo estão esperando ao mesmo personagem. Os judeus o verão no meio do cristianismo e dirão: este é quem nós estamos esperando. E a pergunta seria: por que no meio do cristianismo? Vão reconhecê-lo, vão recebê-lo. E se cumprirá a profecia da vinda do Messias para os judeus e da vinda do Messias para o cristianismo. Tudo isto está dentro do programa divino correspondente ao tempo final. A segunda vinda de Cristo está representada, assim como a primeira está representada em muitos personagens bíblicos, como em José, filho de Jacó, e também o próprio Moisés representa ao Messias, porque Messias, o que significa é ungido, ou ungido com o Espírito de Deus. E também o rei Davi representa ao Messias. Davi, que é o oitavo filho de Jessé, e que é um homem conforme ao coração de Deus. Digo, porque os crentes não morrem, mas estão no paraíso se o seu tempo já terminou aqui na terra. Representa o Messias como rei, sacerdote e juiz. E representa o Messias como rei, sacerdote e juiz segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo Davi na lista de los que Isaías havia apresentado a Samuel, porque havia chegado o tempo. O oitavo filho que não aparecia na lista dos que Jessé tinha apresentado a Samuel, porque tinha chegado o tempo de ungir a um rei ou a uma pessoa como rei no lugar de Saul, porque Saul desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou. Haviam passado já 7 filhos. Já haviam passado 7 filhos de Jessé diante de Samuel. Quando o primeiro passou, Samuel creu que era o que Deus tinha escolhido, porque era alto, como Saul era alto também. Pois, possivelmente, substituiria por alguém da mesma altura.
Mas Deus lhe disse: não olhes a sua estatura, Dios mira el corazón. porque Deus olha ao coração. Y dijo que a ese lo Disse-lhe rechazaba. que o Y rejeitava. así pasaron en total E assim, 7 o hijos total de Isaí. Y le dice a E assim Isaías, passaram um total de 7 filhos de Jessé. Samuel a Isaí, E Samuel disse a Jessé: ninguno de estos a nenhum deste Deus escolheu. ¿Tienes Tens algum outro filho? Si tengo uno allá en el campo, Sim, tenho um lá no campo, el menor, pastoreando as ovelhas. el octavo. O menor, o oitavo. Recuerden que el 8 nos habla Recordem de que o 8 nos fala de eternidade. le dice, mándalo a buscar, E lhe disse: mande buscá-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele esteja aqui. Recuerden que Samuel, Recordem que Samuel el último de los era o jueces, último dos juízes, porque Dios gobernaba el pueblo, porque Deus governava o povo por meio de juízes. pero en el Porém, tiempo de Samuel No tempo de Samuel, pidió rey. o povo pediu um Cuando le rei, agradó a Dios, o que não agradou a Deus. no estaba tampoco Tampouco Davi lo estava, probable que era el e o que mais Dios provável era que Deus o escolheria más adelante mais adiante, en la etapa na de los etapa reyes dos reis o monarquía. ou na monarquia. La de los jueces es la teocracia. en donde A Dios etapa reina dos por él. juízes é a teocracia, onde Deus reinava através de um homem. Y Essa era a teocracia. Deus estava reinando por meio de juízes. en el tiempo de Samuel, E no tempo de Samuel, el pueblo pidió o rey povo pediu um rei y a Dios, e não agradou a Deus, porque Deus é o rei que reinava por intermédio de pessoas escolhidas para esse propósito. la monarquía A monarquia foi na permissiva vontade de Deus, porque a monarquia é a etapa onde um rei, um homem reina para Deus, e não onde Deus reina por meio de um homem ou através de um homem. Senão, um rei reina para Deus. E na etapa da monarquia, encontramos primeiro os reis na permissiva vontade de Deus. Pediram um rei antes do tempo. Eso quiso decir para Samuel que lo estaban rechazando. E isso queria dizer que, para Samuel, No te han rechazado estavam rejeitando-o, porém Deus lhe disse: não te rejeitaram, para que no mas a reines mim, sobre para ellos. que não reine Dios sobre reinando eles. A través del profeta Samuel. Porque Deus estava reinando Y através do profeta Samuel. la monarquía donde un rey E daria passagem à monarquia, onde um rei reinaria para Deus. más adelante vemos cómo E mais aparece adiante, en escena vemos como Davi apareceu em cena. figura del Mesías Tipo e figura do Messias que Israel está esperando, que reinará para Deus durante o milênio. un descendiente del rey David, Um descendente do rei Davi,
um descendente da casa de Davi, um descendente que terá os direitos divinos para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Davi foi o 8º filho de Jessé. E Jessé, com seus filhos, representando a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja teve seus diferentes filhos mensageiros entre os gentios, que começaram com São Paulo e continuou com diferentes homens mensageiros. Chegou até a etapa de Lutero e de Wesley e a etapa do reverendo William Branham, que foi o 7º mensageiro da igreja. Todos passaram, mas nenhum deles foi eleito para ser o rei de Israel. O resto vocês já sabem. Terá de mandar buscar ao pequeno Davi, ao pastor de ovelhas, porque não pensavam nele durante as 7 eras da igreja. Mas ele estaria pastoreando as ovelhas do seu pai. Este 8º mensageiro tem de aparecer, e para isso tem de haver uma era, a era de pedra angular. Essa é a era que lhe corresponde, e isso cumprirá. Apocalipse O capítulo 3 do Apocalipse, nos versículos 20 ao 22. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém abrir a porta, o que significa que a porta das diferentes eras está fechada, porque seu tempo já se cumpriu, e a porta da era de Laodiceia também está fechada. E agora, onde o Senhor entrará no tempo final? Na primeira era? Essa já terminou. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta ou na sétima? Essas eras já se passaram. E agora tem de haver uma era onde lhe abra a porta e a era e o mensageiro daí terá a visita do Senhor. Entrarei e cearei com ele. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. E antes disso dizia: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O mensageiro sempre tem a chave para abrir a porta da sua era. Ou seja, o Espírito Santo, através do mensageiro, abre a porta. Há uma escritura aqui no Apocalipse Alguém tem de ter a chave para abrir a porta da era da pedra angular, a porta de coroa e que coroa a igreja, a porta da vinda e para a vinda do Senhor, a vinda daquele que se sentará com Cristo no seu trono. Recordem que o trono de Davi é o trono terreno de Deus, no qual o rei Davi se sentou, e Salomão e outros reis também se sentaram. Capítulo 3, verso 7. No capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 7, diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que tem a chave de Davi é o Senhor em Espírito Santo. E na sua manifestação final, com a chave de Davi, abrirá a era da pedra angular, para que entremos nessa era. El mensajero que siempre Dios usa para abrir una edad, ahora el mensajero será el ángel. Deus sempre usa o mensageiro para abrir uma era. E agora o mensageiro será o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é enviado à igreja. E vamos ver como no Apocalipse capítulo 22, versículo 16, como fala deste anjo: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é a linhagem, a raiz e a geração de Davi. Portanto, a manifestação dele através do seu anjo estará dando testemunho destas coisas.
vendrá con el Ele virá com o título de propriedade. Portanto, reclamará todos los que están a escritos en el todos cielo, os en el que libro, estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu reclamo e fará de a todo reclamação lo que de Dios dio al ser tudo humano, o que Deus deu ao ser humano capítulo nos capítulos 1, 1, 2, 2 e 3 do Gênesis. o sea que el título de propiedad Ou seja, de los cielos y la o tierra título de propriedade dos céus e da terra, regresará de toda a a la criação, raza humana retornará por medio à de raça la humana manifestación por intermédio da del Señor manifestação Jesucristo do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, como león, como leão da tribo de Judá, como rey de reyes, como rei de señor de reis señores, e senhor de senhores em sua obra de reclamação. los que estarán con Os él que en este estarão tiempo com ele final, neste tempo final, el mensajero y el grupo o mensageiro de e o grupo de crentes do tempo final tendrán la posición terão más a cerca posição mais próxima al do Senhor Señor y guerrero no mundial, reino milenar y por toda. e por toda a eternidade. Por eso podemos decir grandes Por isso, la podemos heredad que nos ha dizer, tocado. grande é a herança que Eso nos estaba en la correspondeu. mente de Dios, Isso no es estava porque usted na mente de fue Deus. bueno, Não é o porque você foi usted es bom muy inteligente, ou pudo porque leer y você entender, é muito porque inteligente fue elegido desde antes e pôde ler e entender, mas porque foi eleito desde antes da fundação do mundo en el libro de la vida del e Cordero, seu nome desde foi antes, escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação para do ser mundo, redimido con la sangre para ser redimido del Cordero de com o Dios, sangue do Cordeiro de que Deus, entró como rey que, como rei, Jerusalén, entrou em Jerusalém de su entrada no triunfal, dia da sua entrada y unos triunfal días después fue e alguns dias depois dado, foi julgado, condenado y e crucificado, de do qual hablaremos falaremos en estos nestes dias, para ver para vermos tudo o que sucedeu significado. e o seu significado. Hoy Hoje, vamos a tener dos o tres teremos lecturas. mais 2 ou 3 escrituras. Apocalipsis 22, No Apocalipse, capítulo 22, capítulo 22 de Apocalipsis, verso 6. e versículo 6 diz: Y me dijo, E disse-me, estas palabras son estas fieles y palavras verdaderas, são fiéis e verdadeiras. E o Dios Senhor, del Espíritu de los o profetas, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve suceder pronto. hão de acontecer. En la lectura que estuvo dando el reverendo José Benjamín Pérez, Na leitura que o reverendo José Benjamin Pérez fez, vimos o que o reverendo William Branham falou relación com relação a ese ángel, a esse anjo. dice que es un Ele disse que é um profeta. este ángel es que dice que lo he enviado para mostrar a los siervos las cosas Diz que enviou este anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem Apocalipsis 19, acontecer. No Apocalipse capítulo 19, verso 10, dice, yo me postré a los pies para adorarle. Vamos a leer el verso nos versículos
versos 7 al 10 7 ao 10, de Apocalipsis 19, diz: dice: gocémonos regozijemo-nos e alegremo-nos y démosle gracia porque han llegado las bodas del Cordero e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. que se E vista foi-lhe de dado lino que se vestisse de linho fino, fino y puro resplandeciente, e resplandecente, porque el lino fino es de las porque acciones o linho justas fino de los são santos. as justiças dos santos. E disse-me: Escribe, escreve, escribe, bienaventurados bem-aventurados aqueles que são a la cena chamados de las bodas del à Cordero. ceia das bodas do Me Cordeiro. dijo, estas E son disse-me: palabras estas são as verdadeiras verdadeiras de Deus. palavras de Deus. Yo me postré a sus pies E eu lancei-me a seus para pés adorarle. para o adorar. Él me dijo, mira, Mas ele disse-me: olha, não faças tal. yo soy consiervo Sou tuyo teu conservo y de tus hermanos e de los teus que irmãos tienen que têm o el testemunho testimonio de Jesús. de Jesus. Adora a Dios, Adora a porque Deus, el testimonio de Jesús porque o testemunho de es el Jesus espíritu de la é o profecía. espírito de profecia. Ya sabemos que ese ángel Já sabemos que esse anjo es un profeta, é um profeta, el cual le dio a Juan o el qual apóstol deu ao apóstolo João toda la revelación. toda a revelação do Apocalipse. Es un profeta É um profeta, donde el Espíritu de Dios onde o Espírito de Deus se revela se revela, el programa apocalíptico al apóstol revela Juan, todo o programa apocalíptico ao apóstolo João, para que o dê a conhecer, que faça-o chegar todas las iglesias, a todas as todo el igrejas, cristianismo. a todo o cristianismo. Recuerden Recordem que estamos en el tiempo final, donde estas cosas que serán nós reveladas estamos no tempo final, onde estas coisas serão reveladas à Igreja do Senhor Jesus Cristo, prepararla para prepará-la para la venida del Señor, para a vinda do Senhor para ser transformados los creyentes que estén vivos y los que murieron, e para os ser crentes resucitados, que estiverem vivos resucitados en cuerpos nuevos, serem transformados e aqueles que morreram serem ressuscitados na vinda do Senhor, ressuscitados em corpos eternos, tiene el novos, Señor. corpos glorificados, semelhante ao corpo glorificado que o Senhor tem. Volviendo a nuestro tema, he aquí, tu rey viene a ti, Agora, voltando para o nosso tema, eis aqui teu rei vem a ti. Recordem que es nuestro rey, Deus é o nosso en rei sus manifestaciones, e em suas manifestações, Él se manifiesta ele se como en manifesta la primera como etapa, na primeira etapa, a etapa en donde los onde jueces os juízes eram os instrumentos instrumentos de Deus, en los cuales Dios nos quais estaba Deus estava, y gobernaba governava e reinava a través através de sus jueces. desses juízes. Ahora encontramos Assim de vemos las edades que através das eras, Dios en espíritu Deus em espírito estaba en esos mensajeros esteve nesses mensageiros que ele enviou de etapa en etapa, de etapa em etapa. así como estuvo en los jueces, Assim como esteve nos juízes e como como estuvo en el rey David, esteve no rei Davi também, para este tempo. que Ele atuará la restauración del para a reino de David, restauração do trono de la Davi, restauración a restauração del reino de David, do reino de Davi, porque o trono e reino de Davi el trono y reino são terrenal de o Dios. trono e reino terreno de Deus. Y es sencillo encontrar al octavo E é simples achar hijo de Isaí, ao oitavo filho de Jessé,
do tempo presente. Isaí e seus filhos representam os mensageiros. Jessé e seus filhos representam aos mensageiros. E Jessé representa a Cristo neste caso. E conseguir o oitavo, o primeiro nós já sabemos, o encontramos e foi São Paulo. O quinto foi Lutero. O sexto foi Wesley. O sétimo foi o reverendo William Branham. Tudo já é história que passou. Portanto, quando desejarmos conhecer quem foi o terceiro, pois vamos à história, e aí o encontraremos. Agora é o tempo do oitavo mensageiro da era e para a era da pedra angular, representado em Davi. Esse é quem entrará na Jerusalém celestial, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no tempo final. E depois ao povo hebreu. Recordem que Davi esteve no meio de Israel todo o tempo. Porém, Davi, o rei de Israel, foi descoberto quando Saul, que era o primeiro rei de Israel, falhou. E o profeta Samuel foi ordenado por Deus a ungir o segundo rei de Israel, que era conforme o coração de Deus, e era um jovem pastor de ovelhas. Ninguém o teria escolhido como rei para Israel, exceto Deus, porque Deus não olha o que o ser humano olha, o exterior, senão que olha o coração. Leiamos no capítulo 12 de Hebreus. Do versículo 18 em diante, que diz: porque não chegastes ao monte palpável, ou seja, ao monte Sinai, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao som da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. É a Jerusalém celestial na terra, composta pelos crentes em Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual ele vem neste tempo final. E um grupo do cristianismo lhe dará as boas-vindas, como fizeram aqueles crentes que seguiam a Cristo quando entrou na Jerusalém terrena.
compañía e aos muitos de milhares millares de ángeles. de anjos. Hay Há millones milhares de anjos acompañando a la iglesia acompanhando a igreja de etapa em etapa, y de era em era. puede haber aumentado E o número número para este pode tiempo, ter aumentado para este tempo final. a la congregación A de los Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus. en los cielos. ¿Ven? Viram? La Jerusalén celestial, la Sión, es la iglesia. A Jerusalém Celestial, a Sião, Primogénitos é a igreja escritos composta pelos primogênitos inscritos nos céus. a Dios el juez de todos, E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Jesús el mediador del E a Jesus, o mediador de um novo pacto. E ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. La sangre de Cristo habla mejor O sangue de Cristo fala melhor do que o de Abel. que la de todos los E o de animales, todos os animais que foram oferecidos em sacrifício. porque la sangre de los animalitos Porque o sangue dos animais cubría el pecado. cobria o La pecado. sangre de Cristo Porém, borra completamente. O sangue de Cristo apaga o pecado do ser humano completamente. Nadie lo puede encontrar. E ninguém pode encontrá-lo. Fica no esquecimento. Queda en el olvido. Por isso, es tan importante é tão importante saber lo que es la sangre o que é o sangue de Cristo. es la sangre É de Dios. o sangue de Deus. Cuando se hizo carne, Quando se fez carne habitó entre los seres humanos, e habitou entre os seres Juan humanos, capítulo 1, conforme o capítulo 1 de São João, versículo 14. estamos en el tiempo preciso Estamos no tempo preciso la entrada triunfal para a de entrada Cristo, triunfal de Cristo, del Mesías do Messias, a na la Jerusalén Jerusalém celestial espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, le darán la bienvenida. Os escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, eles lhe darão as boas-vindas, porque são escolhidos e fiéis a Deus. Habrán otros Haverá outros actuarán que atuarão como los que rechazaron como a aqueles que rejeitaram a Cristo na sua entrada triunfal a Jerusalém. Lo mismo se O mesmo se repetirá, pero la esfera espiritual porém na esfera espiritual. y luego en Israel ya es E para depois, parte em Israel, literal. já será para a parte literal. Por eso Por isso, dijo el reverendo na mensagem William Branham, Perguntas e Respostas, en el mensaje de preguntas y respuestas número 3, de número 3, 486 y 487, de 10 de junho de 1957, nas páginas 486 6 del e 487, Jeffersonville, Indiana. em Jeffersonville, Indiana, Esto se o encuentra reverendo William Branham disse, en este libro de citas, e isto se encontra também neste livro de citações, nas páginas 22 e 23, onde estarei lendo. ahí están esos dos testigos, o sea, Moisés E ali estarão essas duas testemunhas, ou seja, Moisés e Elias. E quando eles
atormentem ao mundo com suas pregações e reúnam outra vez aos judeus, trazendo-os para o arrependimento, trazendo-os outra vez para crerem. E quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhem, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E sua noiva, assim como José, quando foi ao Egito, ele não levou os seus irmãos com ele. Mas lá ele tinha a sua noiva. Quando se deu a conhecer a seus irmãos, não havia ninguém presente. Está exatamente bem. E quando ele mesmo se der a conhecer a estes judeus, não haverá ninguém ali, só os judeus. Ali estarão esses que mataram a José, parados ali. E disse: bom, eu sou José, vosso irmão. E chorou, e disseram: agora sabemos que estamos expostos a ele, porque nós o matamos. A mesma coisa, esses judeus terão o grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, de perseguição, correndo outra vez para a pátria natal. Leva-os outra vez lá ao Monte Carmelo, como um montão de ovelhas. Leva-os outra vez lá ao Monte Carmelo, como um montão de ovelhas. Quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva, e eles o vejam, eles dirão: esse é quem esperávamos. Ali está ele. Ele se levantará com saúde em suas asas. Saúde em suas asas e salvação em suas asas. Porque assim Malaquias nos falou no capítulo 4, versículos 1 ao 6. Agora, vocês viram onde eles verão e encontrarão ao Messias, ao Senhor, na sua vinda? Onde os judeus o encontrarão? Onde o verão primeiro? No meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. E aí é onde estará se cumprindo a visão da tenda, onde a terceira etapa será manifestada a nível mundial e impactará aos gentios e aos judeus. Toda a humanidade saberá da terceira etapa e, sobretudo, aqueles lugares por onde o Evangelho da graça passou. E na mesma página 22, e na página 23, no parágrafo 181, o parágrafo que lemos anteriormente foi no parágrafo 176. Agora leremos o parágrafo 183, que diz: o Filho do Homem está sendo revelado agora desde o céu. Virá depois de algum tempo, irmão Brana? É agora, e eu não desejo fazer isso tão pessoal nesta reunião.
Espero que seu espírito dentro de você, que foi dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio de sua glória e está revelando-se a si mesmo, à sua igreja, por alguns quantos anos passados, em sua misericórdia, ensinando-lhes a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Revelándose a sí mismo, a su iglesia. Se han reído. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo à igreja. E riram e zombaram. A próxima vez que ele se revele a si mesmo, será no juízo do mundo. E das nações que se esqueceram de Deus e pecaram em sua maneira de graça, melhor dizendo, no seu dia de graça. O seu dia de graça é a dispensação da graça que corresponde à sexta dispensação. O dia do juízo é a dispensação do reino, quando Cristo mudará de cordeiro a leão e entrará a festa das trombetas, onde se anunciará o juízo sobre a raça humana, do qual falaremos em outra ocasião, porque essa manifestação em juízo corresponderá à festa das trombetas, do capítulo 23 de Levítico, no versículo 24. Essa festa será para os judeus. E isso é o que corresponderá para o chamado dos judeus para receberem a revelação deste tempo final. O tempo do cristianismo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a sexta dispensação, a dispensação da graça. Assim, enquanto há misericórdia, há de se aproveitar. Quando a porta da misericórdia seja fechada, e se abra a porta da festa das trombetas, aí será o anúncio do juízo divino, que virá sobre as nações, sobre cidades e sobre indivíduos. São os juízos divinos. E será quando Deus julgará o mundo neste tempo final. Porém, enquanto isso, enquanto o título esteja na mão direita de Deus, há misericórdia e há uma brecha entre a dispensação da graça e a dispensação do reino, que introduz a dispensação do reino. Na próxima sexta-feira e no domingo, esteja eu aqui ou não esteja, eu estarei. No próximo domingo, estarei aqui. Estamos começando a Semana Santa e mostrando o que é a entrada triunfal na Jerusalém terrena e o que é a entrada triunfal na Jerusalém celestial, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo.
E aí? Teremos de ver, quando se abrir o sétimo selo, se falta muito para se cumprir ou se já se cumpriu. Para mim, foi uma grande bênção estar com vocês nesta escola bíblica, no tema de escola bíblica e no estudo bíblico. Eis aqui, teu rei vem a ti. No próximo tema, nos próximos temas, espero que Deus nos mostre se falta muito para nós darmos essas boas-vindas ou se já se cumpriu, e veremos. Quando o sétimo selo seja aberto, aí saberemos, para irmos mais seguros. Aí veremos se já se cumpriu ou se está por se cumprir e quanto tempo nos falta. Recordem que todo o programa divino está encerrado no sétimo selo. O programa divino correspondente à vinda do Senhor no tempo final. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos e estaremos orando por vocês, para que Cristo os receba no seu reino, os perdoe, os limpe de todo pecado com seu sangue, que sejam batizados na água no seu nome, Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. E assim nasçam na Jerusalém Celestial, na Sião Celestial, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o maior que Deus tem sobre a terra. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador, aqui e em outros países. Recordem que a maior decisão que um ser humano faz nesta terra é receber Cristo como único e suficiente Salvador, porque isso coloca você na vida eterna para viver num corpo novo, eterno, imortal, glorificado e jovem para toda a eternidade. Num corpo semelhante ao corpo que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador em diferentes países. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estaremos fazendo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Ti com todo o meu coração. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Logo, após ter escutado a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé ter nascido em meu coração, creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio também na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Dou testemunho público de Tua fé em mim
e te recebo como meu único e suficiente Te Salvador. ruego perdone mis pecados, Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. ahora los que han creído Agora os que creram y recibido a Cristo, e receberam Cristo como Salvador, nesta ocasião, ¿cuándo me pueden bautizar? se perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. E que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água é tipológico, não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água e no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Até mesmo Cristo foi batizado por João Batista lá no Jordão. João não queria batizá-lo e dizia: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou, e quando subiu das águas batismais, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre Jesus Cristo. Olhem o que João estava impedindo quando ele não queria batizar a Jesus. Estava impedindo que o Espírito Santo viesse sobre Jesus. E qualquer pessoa que trate de impedir que você seja batizado, estará impedindo que o Espírito Santo venha sobre você e produza o novo nascimento em você. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo, que produza o novo nascimento em vocês. E assim, sejam acrescentados na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, todos podem ser batizados. Deixo com vocês aqui em Caiê, Porto Rico, ao reverendo José Benjamin Pérez, na grande tenda catedral. E em cada país deixa o ministro correspondente para que indique a todos que receberam Cristo como Salvador nesta ocasião, como vocês devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que continue passando uma tarde feliz e nos veremos na próxima sexta-feira e no próximo domingo, se Deus quiser. No próximo domingo haverá Santa Ceia aqui. Assim, cheguem a tempo, como sempre vocês fazem, que 99% de vocês chegam a tempo para deixar 1% para alguém que possa se atrasar por algum motivo e que não quer se atrasar. Todos nós queremos participar do culto completo, cantar, louvar a Deus, ouvir ao missionário Miguel Bermudes Marim, depois ouvir a escola bíblica, a introdução na sexta-feira e o estudo bíblico correspondente ao domingo. Porque assim nos alimentamos do pão espiritual, da palavra, crescemos, a nossa fé cresce também e vamos conhecendo melhor o programa de Deus correspondente a este tempo final e, consequentemente, vamos conhecendo melhor o porquê estamos vivendo neste planeta Terra e até mesmo o porquê vivemos no território em que vivemos. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês aqui presentes
E aos que estão em outras nações, que continuem desfrutando uma tarde feliz. E a ti também, Miguel, que Deus te abençoe e te guarde e te use cada dia mais e mais na sua obra, junto com todos os ministros em todos os países. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe e guarde a todos. E um feliz dia de entrada triunfal de Jesus Cristo na Jerusalém.